Olá, professores e professoras, bem-vindos à formação à distância da Secretaria Municipal de Educação. Hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 1 de Introdução à Neurociência. Lembrando que meu nome é Heloísa Rizieri, sou pedagoga, mestre em Educação na área de formação de professores e especialista em Neurociência aplicada à educação. Essa videoaula vai tratar sobre emoções e o sistema dopaminérgico. Emoções. Eu acho importante a gente justificar o porquê trazer esse tema para a discussão da neurociência e da educação. Quando eu comecei a entrar em contato com esses estudos da neurociência, e eu tive um aprofundamento um pouco maior do entendimento das emoções, eu fiquei contente e ao mesmo tempo triste de saber quantas coisas erradas que a gente faz enquanto trabalha com as crianças sem ter conhecimento daquilo que a gente faz. Mas eu acho que agora é uma hora importante de a gente levar em consideração o quanto a neurociência sabe sobre isso e o quanto ela pode nos ajudar na formação das crianças enquanto elas estiverem na escola. Então, para começar, eu vou ler aqui o que fala sobre isso. Experiências emocionalmente significativas tendem a ser mais lembradas. Nós vamos ver como que isso acontece dentro do cérebro. E a amígdala cerebral, essa que aparece nessa imagem, é a estrutura-chave nesse processo. Então, vamos lá. Vejam, nós temos aqui o sistema límbico, um corte feito no cérebro, e a gente pode ver ali a amígdala e o hipocampo. Então, o que isso tem a ver com a emoção, né? O sistema límbico, ele é responsável por controlar as emoções, as funções de aprendizagem e da memória, e é localizado nessa parte do cérebro e tem esse formato de anel. Então, como que a gente sabe disso, né? Porque às vezes a gente fica pensando, sim, mas quem que descobriu isso? É interessante a gente ressaltar que os estudos que estão sendo desenvolvidos já há mais de 10 anos contam com recursos tecnológicos de ressonância magnética, de tomografias computadorizadas, que conseguem monitorar o cérebro quando são estimulados e o que acontece em quais regiões do cérebro essas coisas acontecem. Então, observou-se exatamente isso, que emoção é um sentimento humano e a gente vai ver como que isso é produzido e como isso repercute no cérebro, como que a gente aprende isso e como que essas memórias se consolidam no cérebro. Existe uma outra estrutura dentro do sistema límbico que é o hipocampo. Ela é localizada aí no lobo temporal do cérebro e é a principal sede da memória. Então, junto com a amígdala, né, o hipocampo, eles são muito importantes no sistema límbico e eles são responsáveis pela aprendizagem e pela memória. Então, nós podemos intuir por aqui que as emoções vão influenciar nas memórias e nas aprendizagens. Bom, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, é importante a gente sempre recordar, como eu disse na aula passada, que o cérebro humano, ele gosta muito de sentir prazer. E o prazer de aprender coisas novas se tornam memórias. Então, quando essas áreas do sistema límbico são ativadas, né, elas ativam o hipocampo e ativam a área da memória. Por isso que a gente diz que tudo que é aprendido com prazer, a gente não esquece.
Lembram daquele exemplo que eu dei na aula passada? A gente gosta de uma disciplina porque a gente gosta do professor, porque a gente gosta da pessoa, porque a gente sente prazer naquilo que a gente está aprendendo, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro está em desenvolvimento até a fase pré-adulta, quando a gente chega lá por volta dos 19, 20 anos, no final da adolescência. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pela atenção e pela cognição. Não é à toa que a gente fala assim, presta atenção, menino, e toca no córtex pré-frontal, né? Então, essa área, ela é muito importante também para desenvolver a memória e a aprendizagem, porque é uma área responsável pela atenção e pela cognição. Então, veja, se a gente fizer atividades prazerosas e desafiadoras, essas atividades vão fortalecer as sinapses das redes neurais e elas vão se estabelecer muito mais rápido. Sempre que a gente se lembra de uma aprendizagem prazerosa, a gente tem uma sensação de que não foi difícil aprender aquilo. Então, notem como é importante trazer o prazer para a aprendizagem. Vejam, com estratégias adequadas, ensino prazeroso, isso melhora o funcionamento do cérebro e provoca qualidade e a quantidade maior nas conexões. Olha que interessante isso. Experiências emocionais são reforçadas nos caminhos do cérebro. Ele evolui para preservar conteúdos que têm um acervo emocional. Quanto mais vezes a amígdala, que é essa porção associada às emoções, for ativada em uma experiência, maior serão as chances do evento ser guardado. Portanto, é balancear o aprendizado racional com aspectos da vida cotidiana e sentimental do aluno. Vejam, é claro que o conhecimento nem sempre ele é gostoso de ser aprendido, né? Tem coisas que não são. Estudar não é uma coisa fácil de ser feita e ela não é prazerosa o tempo todo. Mas nós temos o nosso córtex pré-frontal desenvolvido, capaz de prestar atenção e cognição e fazer com que esse conhecimento racional possa ser balanceado com atividades que tenham representação para as crianças, né? Tudo que faz sentido na vida da criança, ela aprende com mais facilidade e a emoção e os sentimentos estão ligados o tempo todo nesse processo. Agora falando de uma outra coisa, né, que tem a ver com emoção. Você sabia que o cérebro não sabe separar dor física de dor emocional? Já pensou nisso? Ok, mas você pode perguntar, mas como que isso foi descoberto? Como que isso é sabido, né? Vejam, como eu falei para vocês, nós temos hoje muita tecnologia a favor do estudo do cérebro, né? A neurociência investiga. Inclusive, olha, quando nós temos uma dor emocional, uma dor social e uma dor física, vejam que nas regiões onde o cérebro ele é estimulado são muito parecidas. Ó, a dor social num corte sagital e frontal e a dor física. As regiões são muito próximas. Então, às vezes a gente acha que uma dor física dói mais do que alguma coisa que a gente diz para uma pessoa, né? Essa imagem, ela retrata muito bem o que eu acabei de falar. A nossa língua, ela pode salvar ou pode matar, no sentido figurado, é claro. Então, todas as coisas que a gente fala, a maneira que a gente fala e para quem a gente fala,
fazem todo sentido para uma criança no seu cérebro. Então, nós precisamos ter plena consciência de que a maneira como a gente fala, né, como isso vai afetar o cérebro da criança. Tem uma charge aqui que eu gosto de trazer porque a gente não se dá muito conta disso. Olha só, o que acontece no cérebro da criança quando você grita com ele. O cérebro, ele recebe sinais de perigo, insegurança e ameaça. O medo é ativado e o coração começa a bater mais forte. O cérebro libera dopamina e adrenalina, preparando-se para fugir. Registra recordações negativas que se transformam em angústia, estresse e ansiedade. O processo de aprendizagem é bloqueado. Resumindo, criança com medo não aprende. Então, vamos pensar um pouquinho como é que é essa coisa da emoção no cérebro, ó. As raízes dos códigos emocionais no cérebro. É no cérebro emocional que vimos tecendo ao longo da nossa vida, desde o nascimento, os sentimentos mais profundos, mais reais. Abrimos aí a porta da nossa individualidade e adquirimos consciência. Olha como que é incrível a gente falar lá de neuroanatomia, de transmissão, de circuitos elétricos, de impulsos que se transformam, né, em sentimentos, em consciência e em emoções. Com o nascimento dos sentimentos, que é a parte consciente das emoções, o homem se torna humano. Então vejam, se nós sabemos que tudo isso acontece dentro do nosso cérebro, qual é a nossa responsabilidade com relação ao desenvolvimento e ao equilíbrio emocional, enquanto essas crianças estiverem em idade escolar conosco na escola? Acho que é bacana a gente pensar conscientemente sobre tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz é estimulado pelo cérebro de quem vê, de quem ouve e de quem sente, que são as nossas crianças. Elas são filtros. O cérebro delas é sim uma esponja que capta tudo. Então, nós podemos pensar que tudo que é dito pode fazer bem ou pode fazer mal, certo? Vejam, nós podemos produzir nas crianças sensações de carinho, de afeto, de acolhimento, de empatia, de alegria, de amorosidade, de tudo que é bom. Por outro lado, nós podemos produzir nas crianças sensações de medo, de pavor, de angústia, de ansiedade e de depressão. Então, assim como as coisas podem ser feitas para o bem, podem ser feitas para o mal. Mas nós temos que ter plena ciência disso, isso que é o mais importante. Vejam, lá dentro do nosso cérebro são estimulados neurotransmissores, produzidos neurotransmissores, que eu já falei lá na primeira aula, hormônios, né? E entre aqueles que são produzidos, eu trouxe pelo menos meia dúzia aqui para a gente conversar, que eu considero que são super importantes para a gente dar um exemplo do que é que eles fazem dentro do nosso corpo. Existem dois que são o cortisol e a adrenalina.
E existem outros 4, que são a dopamina, a ocitocina, a serotonina e a endorfina. Esses últimos 4, a gente pode guardar um nome como se fosse uma dose de dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Agora, olha só. Todo o cérebro codifica as funções de recompensa e do prazer, assim como as do medo, do castigo e da dor. Todo o cérebro codifica essas funções. Então, assim como a gente pode ajudar a criança, a estimular essa criança com palavras boas, fazendo coisas boas, a gente também corre o risco de falar coisas ruins e fazer coisas más. E o cérebro vai codificar isso, tanto para o bem quanto para o mal. Vejam o que acontece dentro do cérebro quando a criança, ou nós, qualquer ser humano, é ameaçado, castigado, quando nós gritamos com eles ou desrespeitamos eles. Quando essas pessoas, crianças, ouvem, sentem, veem ou experimentam esses tipos de comportamentos, o cérebro imediatamente libera cortisol e adrenalina. E todos esses comportamentos geram condutas negativas nas crianças. Então, professor, o dia que você tiver sem paciência e tiver vontade de gritar com as crianças, lembre-se que você vai estar construindo uma circuitaria que geram condutas negativas nas crianças. A gente pode ser que não sabia disso tudo, né? Pode ser que muitos não sabiam, claro que não. Por isso que eu digo que a neurociência vem para falar da biologia, da eletroquímica, né, da neuroanatomia, para mostrar como os hormônios e os neurotransmissores interferem na construção das memórias e da aprendizagem das crianças. Outro componente, é a adrenalina. A adrenalina, ela tem a função de dar resposta e preparar o corpo para grandes esforços. Por exemplo, de repente, você se depara com uma onça na sua frente, né? O que é que você faz, né? A partir do seu sistema sensorial, que são os seus olhos, que mandam a informação para o seu cérebro compreende que você está em perigo, ele estimula seu coração, ele maximiza o fluxo sanguíneo, irriga a musculatura e coloca você para correr, né? Isso é o instinto de sobrevivência. Então, a adrenalina, ela não é jogada na nossa corrente sanguínea só quando a gente vê um urso, um leão, um bandido. Lembrem-se, nós somos pessoas grandes, exatamente, grandes para as crianças pequenas. Nós olhamos para as crianças de cima para baixo, não é? E o tom de voz que nós usamos, a maneira como nós olhamos para as crianças e como nós movimentamos o nosso corpo, isso faz com que a criança, dependendo de como for essa ação, sinta medo. E aí, quando a criança sente medo, o corpo reage e joga tudo isso na corrente sanguínea dela. Então, o que essa criança vai fazer? Ou ela vai se paralisar, ou ela vai correr, ou ela vai gritar, brigar, chorar. Vocês já viram essa experiência? Mas vocês sabiam por que elas reagem dessa maneira?
Eu gosto dessa charge porque ela faz a gente refletir, né, um pouco sobre alguns comportamentos que a gente acaba perdendo o controle, né, no dia a dia duro da escola, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, não se esqueçam que os gritos não educam, eles ensurdecem o coração, bloqueiam o pensamento, destroem o respeito e tornam você violento. Eu sempre falo que ninguém dá o que não tem, né? Então, se a gente der amor para as crianças, elas vão ser amor. Se a gente der raiva, se a gente der falta de cuidado, de respeito, elas também vão sentir isso. Nós sabemos que muitas crianças são negligenciadas, maltratadas, né, por suas famílias, por seus pais, né, abandonadas. E essas crianças vão para a escola também. Então, lá é o lugar para que elas se sintam acolhidas, confortáveis, seguras e amadas. E a gente pode fazer isso. É claro que a escola, o dia a dia da escola não é um mar de rosas. A gente sabe disso. Não vamos ser sonhadores aqui. Mas a gente ter consciência do que isso produz no cérebro da criança nos faz ter mais responsabilidade sobre as nossas ações. Lembra que eu falei da dose? Então, olha só. Os neurotransmissores que podem ser produzidos para fazer bem ao organismo e gerar na escola, na sala de aula, na vida, o contrário, são esses: dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, além de outros que também fazem parte do grupo de neurotransmissores. Mas eu trouxe esses 4 porque eles dão uma ideia do que é que a gente pode fazer de bom e que a gente faz muito isso na escola. Agora, o que isso produz no cérebro da criança? A gente tem ideia? A gente tem certeza? Isso que é uma coisa bacana da neurociência trazer para nós, né? Então vejam, a dopamina, quando que ela é liberada? Ó? A dopamina ela é liberada quando nós temos contatos com família, com amigos, né, com pessoas agradáveis, com jogos de contatos positivos, com metas, expectativas, né? Por exemplo, as crianças adoram jogar videogame, já repararam? Porque é um jogo que tem fases, né? E o cérebro adora desafio. Então, as crianças gostam de jogar esses jogos porque isso produz muita dopamina e isso produz prazer, emoção nas crianças, né? Contato com a natureza, né? Com coisas novas. E também tem uma outra parte que eu coloquei aqui que eu acho que é importante falar. Uma vez eu tive uma experiência na escola e a professora ficou me olhando assim, falou: Nossa, não tinha pensado nisso. Ó, cuidado com os excessos de presentes. Nós já cometemos muitas vezes esse erro ou um descuido de elogiar demais as nossas crianças, tá? Então, assim, você é muito inteligente, você é maravilhoso, a professora tem muito orgulho de você, e aí vai lá e coloca estrelinha no caderno delas, né? Sabe o que acontece com a criança? Ela sente muito prazer em saber que ela é isso que você está falando que ela é. E aí o cérebro, ele é tão caprichoso que para economizar energia, ele simplesmente desliga de algumas coisas que poderiam estar ativadas para a criança mostrar o que ela sabe fazer. Ou seja, o cérebro da criança relaxa. Agora, você pode dizer para ela assim: muito bem, gostei muito da sua atitude, parabéns. Ou
Isso, continue se esforçando, tenho certeza que você vai conseguir. Percebe a diferença? Outra coisa é a premiação, né? Da gente. Ah, se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Ah, se você fizer a lição, eu deixo você assistir televisão. Essas coisas a gente precisa evitar, porque o cérebro ele é danado, ele adora repetição e prazer. Então a gente tem que cuidar como a gente fala com a criança. Vejam, eu falei aqui, né, que os jogos de computadores eles são viciantes porque eles precisam de muita dopamina para atingir as etapas, né? Então, os jogos, como eles são de fase, eles produzem uma necessidade de vencer as etapas, e isso faz com que o sistema dopaminérgico entre em ação. Então, é claro que as crianças podem jogar jogos de videogame, não tem problema nenhum. Agora, a dosagem desses jogos é que a gente precisa tomar cuidado. A mesma coisa acontece com outras fontes de dopamina. Por exemplo, o açúcar no refrigerante, as comidas com muito açúcar, nós, professores, né, somos viciados em cafeína. Então, vejam, a gente sabe que tudo que é em excesso faz mal. Não tem problema a gente tomar um refrigerante de vez em quando, comer coisas que têm açúcar, tomar café, né? Mas a gente precisa equilibrar isso. Assim como os elogios precisam ser equilibrados, assim como os presentes precisam ser equilibrados, né? Porque se eles forem dados em excesso, eles desencadeiam, né, uma onda muito grande de dopamina e a dopamina ela é viciante. É a mesma coisa que acontece com as drogas, né? Agora, existem outras fontes de dopamina que são saudáveis e que podem ser estimuladas nas crianças, né? Por exemplo, vocês já perceberam o quanto as crianças gostam das aulas de educação física? Porque as aulas, primeiro que elas são fora da sala de aula, né? São em outro espaço. E elas têm contato físico, elas têm disputa, as crianças adoram competir, né? E além disso, existem também, além da aula de educação física, por exemplo, as crianças gostam de brincar em horta, existem muitas atividades que podem ser feitas, inclusive em sala de aula, como desafios, né? No módulo 3, as professoras vão falar sobre metodologias ativas. E vocês vão perceber que isso tem muito a ver com interação, participação, competição positiva, e isso é bom, porque libera dopamina e ajuda na aprendizagem. Outro neurotransmissor, né, que é muito bom, que faz muito bem para as emoções, é ocitocina. Ocitocina, ele é produzido quando a gente se sente confortado, confortável, abraçado, né? Quem não precisa de um abraço? Agora a gente não está podendo abraçar as pessoas, né? E vejam como isso faz falta. Às vezes a gente fala, nossa, eu queria só um abraço, né? Olha, por quê? Porque isso libera esse componente e ele faz bem para o cérebro, bem para o corpo, relaxa. Quem que não gosta de ouvir um tom de voz doce, amistoso? Quantas crianças vocês já consolaram na escola? Quantas crianças vocês já acalentaram, pegaram no colo, né? Quantos amiguinhos a gente fez depois que a gente baixou o tom de voz? Porque a criança ela está aberta o tempo todo para receber. E receber carinho é o que todos nós queremos, não só as crianças. Então, depois que passar essa pandemia,
Abrace muito, porque isso faz muito bem para a saúde. Serotonina. Serotonina é outro neurotransmissor que é liberado quando? Olha que coisa bacana. Por que que vocês acham que a gente arruma a sala de aula, né, para os nossos alunos, enfeita, coloca uma série de coisas que deixam eles felizes de ver, né? Então, as experiências estéticas belas são muito importantes para a liberação de serotonina, né? Então, a escola bem arrumada, a nossa casa limpa, a casa das crianças limpa, né? Colorida, tudo isso dá uma sensação de bem-estar. Por exemplo, vocês sabem, vocês já fizeram isso várias vezes. Por que que a gente leva as crianças no museu, em exposições, teatro, cinema, orquestra? Tudo isso são experiências estéticas que dão sensação de prazer e emoção. Vocês sabem quantas experiências uma criança vive quando ela vai visitar, por exemplo, um zoológico? Ano passado eu tive com umas crianças no zoológico em Dois Vizinhos e eu fiquei encantada de ver o encantamento das crianças. São experiências emocionantes, olha só, emocionantes, que elas nunca mais vão esquecer. E sabe quantas coisas as crianças aprendem fora da sala de aula? Aí, ó, contato com natureza, zoológico, caminhada, cachoeira, piscina, clube, relaxamento, meditação. Eu tenho lido um pouco, e não é uma coisa nova, de a gente fazer meditação com as crianças. Não tem nada a ver com religião, né? É um momento de paz, né, de calmaria, que a gente aprende ensina a criança a respirar, a ouvir o seu próprio corpo. Isso é importante. Importante porque mais ali na frente a gente vai falar um pouco sobre atenção, né? E como que isso acontece. E a audição, né, também. Vejam, eu tenho certeza que vocês se lembram das experiências da sua infância quando brincaram na chuva, brincaram na terra, né? Viram, por exemplo, numa exposição, coisas que nunca haviam visto. Teatro de fantoche. Isso é uma coisa bárbara para as crianças. Mas por que que a gente faz isso? O que acontece no cérebro da criança? É isso que eu quero dizer. Então, assim, imaginem que todas essas coisas que a gente faz precisam ter uma razão importante, né? Uma base científica para o que a gente faz. E a neurociência vai trazer isso para nós, para dizer, olha, o sistema dopaminérgico entra em ação quando as experiências são boas e as experiências são ruins. Então, tudo isso pode mudar a sua prática. E, por último, a endorfina, né, que tem a ver com atividade física, né, sorrir, dar gargalhada, fazer o bem, ajudar os outros. Vocês já repararam que depois que a gente faz uma caminhada a gente se sente bem? E aí a gente diz assim, nossa, por que que eu não faço isso todo dia, né? E a gente sempre acha uma desculpa para não ir, né? Mas por quê? A gente libera endorfina e isso dá uma sensação de bem-estar. Ajudar os outros, praticar atos de bondade, fazer doação de roupas, de brinquedos. A gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso na escola, na vida, né? Mas a gente sabia que libera endorfina e que isso faz um registro de memória emocional muito importante no nosso cérebro, que é uma aprendizagem que a gente quer passar para frente. Isso é
o mais importante, né? Então lembre-se que momentos de alegria e prazer são muito bons para o cérebro, porque o cérebro ele é sim emocional e as emoções podem ser tanto para o bem quanto para o mal, que podem trazer alegria, satisfação, medo ou dor. A gente pode escolher qual caminho a gente quer seguir. E para terminar, eu vou trazer para vocês aqui um outro link do canal do Neurovox, que é do Pedro Calabres, que é O que são emoções e sentimentos, que é aquele neurocientista que eu falei para vocês da Unifesp. Esse vídeo dele é muito, muito incrível. Vocês deveriam ver. E outro, que é a importância das emoções na aprendizagem, do Geraldo Peçanha de Almeida, que é o professor que veio fechar o primeiro dia do nosso congresso, que tem um canal no YouTube, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele é dono de um repertório fantástico de conteúdos muito importantes, baseados cientificamente e mais, e melhor, de graça, que a gente pode estudar, ler e acessar. Então, espero que vocês aproveitem todo esse conhecimento que a gente trabalhou na primeira aula e na segunda aula, né, sobre a importância de a gente entender como que o cérebro funciona neuroquimicamente, né, como que ele aprende e qual é a importância das emoções nessa aprendizagem. Na próxima aula tem mais. Espero vocês lá.